Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o Gênio, parte 11, capítulo 88. Ponto de vista de Kakashi. Kakashi abriu os olhos e imediatamente se arrependeu. Ele já não estava mais no mundo real. Ele estava dentro de um mundo de infinitos espelhos. Para onde quer que olhasse, esquerda, direita, acima, abaixo, havia centenas de milhares de Kakashis encarando-o. Cada reflexão carregava o mesmo pensamento. E então esses pensamentos se multiplicaram. E multiplicado. E multiplicado. Reflexões infinitas, pensamentos infinitos, ruído infinito. Kakashi sentiu uma forte dor de cabeça que lhe atravessou o crânio. Tic, esse genjutsu não se parece com nada que eu já tenha visto. Seu chakra já estava baixo. Mas quanto mais tempo ele permanecia ali, mais os intermináveis reflexos começavam a ecoar em sua própria consciência, fazendo com que até mesmo seu monólogo interior parecesse alto e irritante. Kakashi cerrou os dentes. Ele sentia que enlouqueceria se ficasse ali mais um segundo. O olho esquerdo de Kakashi sangrou levemente quando seu Mangekyou Sharingan foi ativado. Seu nível de chakra caiu ainda mais, atingindo um nível perigosamente baixo. Os espelhos não desapareceram. Na verdade, os reflexos dos espelhos dentro dos reflexos dos espelhos começaram a reagir ao Mangekyou, fazendo com que seus pensamentos parecessem ainda mais congestionados, mais multiplicados, mais sufocantes. Kakashi sentiu sua irritação aumentar. Suficiente. O mundo não ia parar. Os espelhos não paravam. Os reflexos não paravam. Seu Mangekyou girou violentamente. Então, algo no instinto de Kakashi despertou. Ele sentiu isso. Uma direção. Um ponto neste mundo infinito onde a estrutura da ilusão era tênue. Ele virou ligeiramente a cabeça. E no momento em que seu Mangekyou se alinhou com esse ponto, bem ali, se ele atacasse aquele ponto exato, cada reflexo, cada espelho, cada pedaço deste mundo irritante se estilhaçaria. Sem pensar, sem planejar, Kakashi liberou Kamui. A distorção giratória irrompeu de seu olho. O mundo espelhado se rachou. Então se estilhaçou, como um universo de vidro colapsando para dentro. Cada fragmento do espaço quebrado se dissolveu na escuridão. Kakashi exalou aliviado. Quando ele abriu os olhos, ele esperava que o genjutsu tivesse desaparecido. Ele esperava que tudo voltasse ao normal. Mas o coração dele parou. Kamui não havia fechado. A distorção ainda estava ativa. Continuou puxando. E o alvo era Akira. Kamui estava manipulando o espaço ao redor do peito de Akira, distorcendo a realidade em direção ao vórtice dimensional. A Akira. Kakashi tentou gritar, mas o mundo girou. Sua visão ficou turva. Seu chakra caiu a zero. E Kakashi desmaiou. Mas mesmo enquanto se inclinava para frente, um último pensamento lhe passou pela cabeça. Bom, se eu estiver inconsciente, Kamui iria parar. Ele estará seguro. Akira ficou paralisado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que Kakashi, o Kakashi calmo e racional, usaria o Kamui nele em um simples treino? Kamui não era uma técnica que se usava casualmente. Kamui causou danos irreversíveis. Kamui era um rasgo no espaço. Ele podia ver, podia sentir. O espaço em frente ao seu peito estava se contorcendo, deformando-se como um redemoinho de lâminas invisíveis, puxando a realidade para uma espiral. O coração de Akira disparou. Por quê? Por que Kakashi está fazendo isso? Ele não sabia que Kakashi já havia desmaiado. Ele não sabia que Kamui pararia em poucos instantes. Tudo o que ele sabia era isto. A morte estava chegando. E rápido. Akira havia travado inúmeras batalhas de vida ou morte em simulações, emboscadas simuladas, assassinos simulados, cenários de guerra simulados. Mas aquilo eram simulações. Pela primeira vez desde que chegou ao mundo de Naruto, pela primeira vez nesta realidade concreta, pulsante e implacável, Akira encarou a morte. O espaço ao redor de seu peito se aprofundou ainda mais. Suas costelas tremeram. Seu chakra se contraiu em espasmo. Esse foi o mesmo jutsu que arrancou o braço de Deidara na linha do tempo original. Se Kakashi não estivesse exausto naquela época, Deidara teria sido completamente apagado. E agora? Akira estava naquele mesmo lugar. Seu coração batia forte como um trovão. Sua respiração estava trêmula. Akira sentiu algo se romper dentro dele, não fisicamente mas emocionalmente. Uma onda repentina e avassaladora de medo, misturada com resignação e um instinto ardente de sobrevivência. Aquela tempestade emocional acendeu a chama que corria em seus olhos. As bordas de sua visão tremeram. Seu Sharingan de 3 tomou e girou violentamente? Uma rotação, 2 rotações, 3 rotações, e o Tomoe começou a ficar desfocado. Em seguida, junte. Em seguida, torça-o para dar-lhe uma nova forma. Eles se dobraram uns sobre os outros. Eles se remodelaram em um padrão muito mais nítido, mais frio, mais poderoso. O Mangekyou Sharingan desabrochou. Seu desenho em preto e carmesim girava como um sigilo flamejante. Mas Akira não teve tempo para admirá-lo. Não há tempo para entender. Nem dá tempo para respirar, porque Kamui já estava o atacando verbalmente. Seu corpo se moveu por instinto. Ou talvez fosse algo mais profundo do que instinto. Seu Mangekyou recém-despertado se manifestou intensamente. Uma aura vermelho-violeta emanou de seu olho. E sem pensar, sem entender, sem planejar, Akira liberou sua primeira habilidade Mangekyou. Bem aqui, agora mesmo, diante da morte. Gaiola do espaço vazio. Com Akira no centro, aconteceu. O ar estalou. O chão tremeu.
A própria realidade ficou imóvel. E então, 10 metros do espaço ao redor de Akira se solidificaram. O vento parou de funcionar. A poeira congelou. Até mesmo a distorção Kamui, o vórtice giratório imortal que estava prestes a engoli-lo, ficou imóvel. Por um instante foi impossível dizer. O novo Mangekyou de Akira parou o espaço? Ou será que o chakra de Kakashi entrou em colapso e desativou o Kamui? Ninguém sabia. Nem Tsunade, nem Jiraiya, nem Fugaku, nem mesmo Akira. Porque Akira já não estava pensando em nada. A morte roçou seu pescoço. Seus instintos explodiram. Seu corpo agiu antes mesmo de seus pensamentos existirem. O Mangekyou brilhou intensamente. Um anel de luz carmesim cortou o ar congelado. E a segunda habilidade Mangekyou de Akira, a Shiara no Michi, o caminho dos 1000 passos, ativado instintivamente. Akira desapareceu. Sem borrões. Não apresentou oscilações. Ele desapareceu. A realidade pescou. E quando voltou, 26 Akiras estavam ao redor de Kakashi. Não são ilusões. Não são clones. Não são projeções. Todos eles foram reais por aquele breve instante, através de microlinhas temporais fragmentadas. Todos eles tinham uma intenção. Todos eles tinham um instinto assassino. E todos eles viam Kakashi como aquele que o prenderam, ameaçou, quase apagou sua existência. Seus corpos se moviam por instinto. Seus chakras explodiram. E então, 26 Akiras desencadearam 26 jutsus diferentes simultaneamente. Liberação de fogo. Grande jutsu da bola de fogo. Cremação. Círculo de chamas espirais. Canhão de balas de chamas. Lâmina de fogo lótus vermelha. Liberação de água. Jutsu do dragão de água. Jutsu da grande cachoeira. Corrente de enrolamento de água. Liberação de vento. Técnica de lâmina de vento. Grande avanço. Relâmpago de galé. Liberação de relâmpago. Lâmina relâmpago. Flecha trovejante. Relâmpago do dragão do trovão. Liberação da terra. Lança da terra. Bala do dragão de lama. Palma do terremoto. Genjutsu. Ilusão demoníaca. Morte por aprisionamento em árvore. Técnica de visualização celular. Genjutsu. Paralisia. Ilusão demoníaca. Efeito de névoa de lodo. 26 técnicas de assassinato. Um alvo inconsciente. Todos eles avançaram em direção a Kakashi ao mesmo tempo. Uma tempestade de morte vinda de todas as direções. O chão se iluminou. O ar gritava. O campo de treinamento da academia foi engolido pela destruição total. Capítulo 89. Tsunade, Jiraiya e Fugaku ficaram paralisados, suas mentes lutando para acompanhar a tempestade de eventos que se desenrolaram em meros segundos. Primeiro, eles tinham certeza de que Kakashi perderia o treino. Então, antes que pudessem reagir, Kakashi rompeu a barreira, e a rompeu abrindo o Mangekyou Sharingan, algo que eles nem sequer sabiam que Kakashi possuía. E antes que o choque se dissipasse, Kakashi desencadeou uma técnica do Mangekyou Sharingan tão poderosa que distorceu o próprio espaço. Eles observaram o ar se comprimir ao redor de Akira, a força característica do Kamui se formando, o tipo de técnica que arrancou o braço de Deidara. Eles já estavam se preparando para intervir e salvar o menino quando os olhos de Akira mudaram. Os 3 Tomoe giravam freneticamente, cada rotação mais rápida que a anterior, até que o padrão se transformou no Mangekyou Sharingan recém-despertado. E então tudo desmoronou. O próprio tempo pareceu se estilhaçar. O bloqueio espacial do Mangekyou interrompeu o Kamui de Kakashi e congelou o confronto por uma fração de segundo. Antes mesmo que pudessem compreender o que viam, Akira ficou embaçado, desapareceu, e reapareceu em 26 versões de si mesmo, cercando Kakashi por todos os lados. Fogo, água, vento, relâmpago, terra e até genjutsu. 26 Akiras desencadearam 26 ataques diferentes simultaneamente, formando uma tempestade de jutsu tão avassaladora que os 3 espectadores sentiram seus cérebros entrando em colapso tentando processá-la. Já nem parecia mais um treino. E naquele instante, os 3 perceberam com horror. Se eles não parassem Akira agora mesmo, Kakashi não sobreviveria ao segundo seguinte. Eles perceberam imediatamente. Kakashi já estava inconsciente, sem guarda, sem chakra, sem forças para se salvar, e com a saraivada de 26 golpes de Akira se abatendo sobre nós. Se eles não agissem agora, Kakashi não sobreviveria. Os 3 correram em direção a ele com tudo o que tinham. Tsunade foi a primeira a alcançá-lo. Ela socou o chão com toda a sua força monstruosa. Todo o terreno se fraturou, enormes placas de terra se quebrando para cima como ondas de pedra em erupção. Esses pedaços foram lançados ao ar e se encaixaram no lugar, formando uma parede de terra irregular que interceptou a primeira onda de ataques de Akira. Jiraiya imediatamente bateu com a palma da mão no chão. Invocação, estômago de sapo. Num instante, os 4 Jiraiya, Tsunade, Fugaku e o corpo inconsciente de Kakashi foram engolidos pelo interior carnudo e protetor do estômago do sapo gigante. Uma fortaleza viva. Fugaku ativou Susanoo, a habilidade do Mangekyou Sharingan. Uma barreira translúcida, infundida com chakra, os envolvia dentro do estômago do sapo, formando a terceira e última camada de proteção. Apenas um instante depois,
Um clarão silencioso? Então, uma explosão colossal irrompeu no campo de treinamento 4. Todo o campo desapareceu numa cúpula expansiva de fogo, vento, água, relâmpagos e terra. A onda de choque por si só lançou Naruto, Sasuke e Sakura pelos ares como bonecos de pano, deixando-os inconscientes instantaneamente. Todo o campo de treinamento foi apagado do mapa. Dentro do estômago do sapo, as coisas não eram muito melhores. Tsunade, Jiraiya e Fugaku estavam todos sangrando muito, seus corpos esmagados pelo tremor secundário, mesmo através de 3 camadas de defesa. Os ferimentos de Tsunade e Fugaku eram profundos. Mas o estado de Jiraiya era aterrador. O sangue jorrava dele como um rio. Kakashi jazia ao lado deles, inconsciente e mal respirando, seu estado quase tão grave quanto o de Jiraiya. Quanto a Akira, no instante em que seu Mangekyou despertou, Yatagarasu pressentiu o perigo e voou diretamente em sua direção. Quando os 26 Akiras atacaram, 25 desapareceram instantaneamente. Só restou o verdadeiro, e até ele desmaiou no ar. Yatagarasu o pegou e o carregou para o alto do céu, muito além do raio da explosão, salvando da destruição que ele mesmo havia causado. No instante em que a explosão ecoou por Konoha, todos os ninjas de Genin e Anbu ficaram paralisados em choque. Nos últimos anos, a vila havia sofrido horrores que nenhuma outra nação ninja jamais imaginara. Primeiro, altos funcionários de Konoha foram assassinados dentro do prédio do Hokage. Então o próprio Hokage foi assassinado dentro de seu próprio escritório. Assim, quando a explosão de hoje irrompeu com a mesma força aterradora, todos os ninjas sentiram um arrepio na espinha. Um instinto coletivo surgiu dentro deles. Algo terrível aconteceu novamente. Em questão de segundos, dezenas de ninjas dispararam em direção ao local da explosão. E entre eles, Itachi Uchiha moveu-se mais rapidamente, rasgando o ar com uma urgência silenciosa. Ao chegarem ao campo de treinamento 4, todos pararam incrédulos. Todo o campo tinha ido embora. Onde antes havia árvores, onde antes o solo e as rochas formavam o terreno, agora só restavam poeira, fumaça e destroços pulverizados. E no centro havia uma cratera colossal, como se um meteoro tivesse se chocado contra Konoha. Se Akira estivesse consciente, ele mesmo teria dito: "Pen usou o Shinra Tensei aqui?" A escala era idêntica. Então, aconteceu. Alguém se mexeu dentro da cratera. Itachi foi o primeiro a reagir, saltando imediatamente para baixo. O que ele viu o deixou paralisado de medo. Dentro da cratera, rodeada por terra rachada e poeira, jazia 2 dos 3 Sannin lendários. Seu próprio pai, Fugaku Uchiha, Kakashi Ataque. Todos eles estavam gravemente feridos, sangrando muito, com os corpos tremendo e possivelmente com ossos quebrados. Esses eram ninjas que até mesmo os mais fortes respeitavam, mas agora pareciam ter sobrevivido por pouco a uma guerra. Ao ver o estado de seu pai e do Sannin, as mãos de Itachi começaram a tremer. Ele nunca tinha visto seu pai ferido daquela maneira. Nunca vi Jiraiya e Tsunade tão humilhados assim. Itachi deu um passo à frente, mas então ele sentiu o movimento acima. Uma sombra desceu. Um corvo deslizou para baixo, batendo as asas lentamente, cansadas pelo peso. Aterrissou suavemente no solo irregular. E em suas garras, um corpo inerte e inconsciente estava pendurado. No instante em que Itachi viu o rosto, sua respiração ficou presa na garganta. Akira Uchiha. Ele mal respirava. Sangramento. Chakra tremeluzindo como uma chama moribunda. O corvo soltou delicadamente. Itachi o pegou antes que ele atingisse o chão. E pela primeira vez em anos, Itachi Uchiha sentiu verdadeiro horror. No instante em que Itachi pegou Akira inconsciente em seus braços, ele ergueu a cabeça e gritou: "Estamos de mudança. Todos os ninjas feridos, transporte prioritário para o hospital de Konoha." Sua voz ecoou pela cratera. Imediatamente, os ninjas de elite presentes reagiram com urgência. Anbu, Jounin e médicos entraram em ação rapidamente. 4 dos Jounin mais rápidos de Konoha apareceram num borrão. A mesma equipe que Itachi frequentemente comandava durante operações de alto nível. Sem hesitar, eles levantaram Jiraiya, Tsunade, Fugaku, Kakashi, todos eles gravemente feridos. O Jounin moveu-se com cuidado, mas rapidamente carregando o lendário ninja em direção à vila. Ao mesmo tempo, Itachi se virou para os médicos atrás dele. Shizune, trate-a imediatamente. Estabilizar a todos, agora. Shizune avançou rapidamente com toda a equipe, o rosto pálido enquanto examinava a extensão dos ferimentos. Nesse exato momento, uma rajada de vento passou por perto. Tsunade, que havia sido carregada apenas por alguns passos, de repente recuperou um pouco da consciência. Suas reservas de chakra estavam quase vazias, mas ela forçou suas mãos trêmulas a brilharem fracamente com uma luz verde. Usando a última gota de chakra, ela curou seu sangramento interno e estabilizou seus próprios órgãos, o suficiente para que pudesse ficar de pé e andar. Ela rejeitou o apoio dos médicos e começou a caminhar em direção à aldeia. Todos os ninjas abriram caminho para ela sem dizer uma palavra. Mesmo nesse estado fragilizado, quase em colapso, Tsunade Senju caminhava como um Hokage. Itachi dirigiu-se à multidão restante. Nada do que aconteceu hoje sairá desta área. Foi uma batalha que saiu do controle, nada mais. Entendeu?
Todos os ninjas assentiram imediatamente. Itachi não estava preocupado que eles pudessem vazar alguma coisa. Mesmo que alguém tentasse, a Anbu e a Raiz eliminaria o problema antes que se tornasse uma ameaça. Mas não havia necessidade, todos os ninjas presentes sabiam. O acontecimento de hoje não deve jamais chegar ao conhecimento do mundo exterior. Konoha já estava instável demais. Com rápida coordenação, 8 Jounin escoltaram o Sannin, Fugaku e Kakashi. Anbu carregaram Naruto, Sasuke e Sakura, que ainda estavam inconscientes devido à onda de choque. Outro esquadrão da Anbu vasculhou o perímetro procurando por perigos. O próprio Itachi, carregando Akira, desapareceu com um lampejo da técnica de cintilação corporal, dirigindo-se para o hospital. Atrás dele, dezenas de ninjas o seguiam. Aquela noite foi silenciosa. Silêncio demais. Todos entenderam algo aterrador. Não se tratava de uma simples disputa. Foi um desastre. Capítulo 90. 7 dias depois. Uma brisa suave roçou o rosto de Akira. Suas pálpebras tremeram, e então se abriram lentamente. Teto branco. Quarto silencioso. Um leve aroma de ervas medicinais. Akira piscou 2 vezes. Ele estava em um leito de hospital. O quarto estava vazio, exceto por um corvo preto familiar empoleirado na mesa, bicando alegremente pedaços de fruta de uma pequena tigela. Quando o corvo percebeu que ele estava acordando, ergueu uma asa dramaticamente, quase como uma saudação, e deu um único grasnido agudo. Akira soltou uma risadinha. Bom dia, Yatagarazu. Seu corpo parecia leve. Sem dor, sem rigidez. Ele puxou levemente o cobertor e checou o tronco, os braços, as pernas. Completamente ileso. Na verdade, parecia que ele simplesmente tinha tirado uma longa e revigorante soneca. Uma soneca bem longa. Parece que sonhei durante uma semana inteira, murmurou ele. Então a lembrança o atingiu. O mundo espelhado do Genjutsu, o Kamui de Kakashi, a distorção espacial. A sensação esmagadora da morte se aproximando, e depois disso tudo ficou preto. Akira expirou lentamente. Sistema. Não me lembro de nada depois que Kakashi me atacou. Isso é normal? Um toque digital familiar soou em sua mente. Sim, seu lapso de memória é normal. É motivo 1, essa foi sua primeira batalha real de vida ou morte, não uma simulação. A intensidade emocional e o estado de quase morte desencadearam o despertar do seu Mangekyou Sharingan. A motivo 2, após acordar, seu corpo agiu puramente por instinto. Você ativou ambas as habilidades do Mangekyou sem controle. O esforço foi além do que seu corpo atual pode suportar, levando à perda imediata da consciência. Akira sentiu lentamente. Faz sentido. Acho que exagerei. Ele esfregou a testa. Muito bem, como estão os outros? Kakashi, Jiraiya, Tsunade? O líder do meu clã? Uma breve pausa. Então a voz do sistema retornou. Você deveria ver com seus próprios olhos. Akira franziu a testa, confuso, mas assentiu com a cabeça. Certo, vamos verificar. Ele endireitou-se e juntou as mãos num gesto simples de selagem. Estilo água, jutsu da superfície espelhada. Uma fina camada de água subiu da tigela ao lado do corvo, flutuando como vidro líquido. Ondulou. Em seguida, assentou-se em uma superfície refletora perfeita. Akira olhou fixamente para aquilo. Seus olhos se desviaram. 1 Tomoe, 2 Tomoe, 3 Tomoe. E então o padrão se contorceu, se remodelou e desabrochou na forma completa de seu Mangekyou Sharingan. O Mangekyou Sharingan possui um design espiral triplo, onde 3 lâminas pretas e grossas se torcem para dentro como um vórtice giratório. Cada lâmina termina em uma ponta curva e afiada, conferindo ao padrão uma sensação de movimento constante. O fundo vermelho brilha intensamente por trás das espirais pretas, intensificando a ilusão de rotação. Akira encarou o espelho d'água enquanto seu Mangekyou Sharingan se formava completamente, o brilho vermelho refletindo-se nele com uma intensidade desconhecida. O padrão era novo, perigoso, vivo. Ele focou no olho esquerdo e a mensagem do sistema chegou. Gaiola do espaço vazio. Doujutsu espaço temporal. Akira piscou. Habilidade de congelar o espaço? Ele se concentrou, e uma leve ondulação tremulou ao redor de seu olho esquerdo, como se o próprio ar reagisse. O sistema falou baixinho. Quando ativado, este olho cria uma zona esférica perfeitamente selada de espaço congelado. Dentro desse campo, o tempo desacelera para 1/1000 da sua velocidade normal. O chakra não pode circular. O ninjutsu torna-se imóvel. É impossível se mover. Só resta a consciência. Akira engoliu em seco. Um campo de estase absoluto. Então esse é o meu Mangekyou do olho esquerdo. Ele expirou lentamente, tentando acalmar a mistura de excitação e medo que lhe invadia o peito. Akira desviou o olhar para o olho direito. Instantaneamente novas informações surgiram em sua visão. Ashiara no Mishi, o caminho dos 1000 passos. Ninjutsu espaço temporal. O sistema prosseguiu com a explicação, mas desta vez a descrição pareceu muito mais complexa. Este doujutsu traz múltiplas versões de você de microlinhas temporais futuras para o presente. O sistema disse. Cada cópia é real. Cada uma tem seu próprio chakra, seu próprio movimento e seu próprio ataque. Os batimentos cardíacos de Akira diminuíram. Então isso não são imagens residuais, isso não são clones. Este sou eu do futuro, lutando ao meu lado. O sistema elaborou. Quando o jutsu é ativado, seu eu atual se torna o ponto de ancoragem. A partir desse momento, a habilidade pode te puxar de 10,0001 segundos, 10,0005 segundos,
10,0006 segundos, até 10,1000 segundos à frente no futuro, criando múltiplos Akiras do futuro, ao seu lado. Akira engoliu em seco. Os futuros reais, ataques reais, intenções reais. O sistema acrescentou. Em teoria, o Mangekyo pode invocar até 1000 versões futuras de si mesmo de uma só vez. Mas isso é impossível para o seu corpo atual. Até mesmo 26 fraturaram seus caminhos de chakra. Akira exalou. Foi por isso que desmaiei. O sistema concluiu. Cada versão futura de si mesmo pode realizar uma ação diferente. Atacar, lançar ninjutsu, usar genjutsu ou se defender. Após o fechamento da janela temporal, eles desaparecem, e suas linhas do tempo são restauradas. Akira olhou para o seu reflexo mais uma vez. Olho esquerdo, congela o espaço, desacelera o tempo. Olho direito, toma emprestado o futuro para sobrepujar o presente. Não me admira que eu quase tenha morrido usando os dois ao mesmo tempo. Duas habilidades Mangekyo tão absurdamente perigosas que até ele sentiu um arrepio ao encarar o próprio reflexo. Murmurou ele, piscando para afastar o texto brilhante. Isso é, um pouco demais. Ele se virou em direção à saída. Yatagarazu, pressentindo sua intenção, saltou levemente da cabeceira da cama para o seu ombro. O corvo soltou um suave crá, aninhando-se na bochecha de Akira como se estivesse verificando se ele estava realmente bem. Estou bem, sussurrou Akira, coçando a cabeça do corvo. Vamos embora. Ele deslizou a porta e entrou no corredor. Uma enfermeira que passava por perto parou por um instante, e então seu rosto se iluminou de alívio. Akira-sama, você acordou. A Okage-sama instruiu que você visitasse o escritório dela assim que recuperasse a consciência. Akira fez uma leve reverência. Obrigado por cuidar de mim. A enfermeira corou um pouco e acenou com as mãos. Não, é nosso dever. Por favor, tenha calma. Akira esboçou um pequeno sorriso e saiu do hospital. No instante em que pisou lá fora, o ar fresco atingiu seu rosto, e as lembranças da batalha anterior se intensificaram em sua mente. Mas antes de ir até o Okage, havia uma parada que ele precisava fazer. Ao abrir a porta de casa, mal teve tempo de tirar os sapatos antes que um vulto se aproximasse rapidamente. Akira. Nana Uchiha, a mãe de Akira, o abraçou com tanta força que ele perdeu o equilíbrio por meio passo. Ela o apertou como se tentasse se convencer de que ele não era uma ilusão. Você nos assustou demais. Ela gritou com a voz trêmula. Como você pode voltar para casa sorrindo como se nada tivesse acontecido? Akira deu um tapinha desajeitado nas costas dela, com Yatagarazu empoleirado em seu ombro como um acessório decorativo confuso. Estou muito bem, mãe. Viu? Vivo, respirando com tudo no lugar. Ela o abraçou por mais 10 minutos seguidos, dando sermões, chorando, abraçando, dando sermões novamente, antes de finalmente soltá-lo somente depois que ele disse gentilmente. Mãe, eu preciso ir ver o Okage. Tudo bem, ela fungou. Mas tome um banho decente primeiro, e vista roupas limpas. Você não vai se encontrar com o Okage-sama parecendo que saiu rastejando de um campo de batalha. Akira apenas sorriu, impotente. Após um banho quente, roupas limpas e uma despedida final da superprotetora mãe Uchiha, Akira dirigiu-se diretamente ao prédio do Okage. O ambiente estava mais calmo hoje, a vila funcionando normalmente de novo. Algumas pessoas cochichavam ao vê-lo, curiosidade, admiração, preocupação. Akira as ignorou e subiu as escadas. Ele parou em frente à porta do escritório do Okage. Toque, toque. Entre, disse Tsunade com sua voz calma vinda de dentro. Akira deslizou a porta e entrou. Capítulo 91. O gabinete do Okage estava excepcionalmente cheio. Ao entrar, Akira foi recebido por rostos familiares. Tsunade com os braços cruzados, Jiraiya encostado casualmente na parede. Fugaku sentado com uma expressão severa e Kakashi de pé perto da mesa com as mãos nos bolsos. Todos se voltaram para ele. Akira piscou. E isso de novo? Por que essa sala parece um chefe recorrente? Tsunade fez um gesto. Akira, sente-se. Com um pequeno suspiro, Akira caminhou até lá e sentou-se. No instante em que o fez, Kakashi deu um passo repentinamente à frente. Todos olharam para ele surpresos. Kakashi fez uma reverência profunda, algo que Akira jamais imaginara presenciar do próprio ninja copiador. Akira, disse Kakashi em voz baixa, mas com firmeza. Sinto muito. Eu coloquei você em perigo. Eu deveria ter agido com mais cautela. Se algo tivesse acontecido com você sob minha responsabilidade, eu nunca me perdoaria. O silêncio tomou conta da sala. Até Tsunade ergueu uma sobrancelha. Jiraiya pareceu surpreso. Fugaku olhou de um para o outro com um olhar indecifrável. Akira piscou novamente. O que o Kakashi está fazendo? Por que ele está se desculpando como se tivesse incendiado minha casa? Yatagarazu apoiou a cabeça no ombro de Akira, como se estivesse confuso com o drama humano. Akira expirou lentamente. Kakashi endireitou-se ligeiramente, como se estivesse reunindo coragem, e continuou falando. Durante nossa última luta, enquanto eu estava preso naquele genjutsu, disse ele com a voz baixa, minha mente ficou instável. Quanto mais eu afundava, mais irritado eu ficava. Então, usei minha habilidade Mangekyo, Kamui no ponto mais fraco da ilusão. Todos escutaram em silêncio. Kakashi baixou ainda mais a cabeça. Eu escapei do genjutsu. Mas o Kamui ainda estava ativo. E você estava exatamente no lugar que eu havia mirado. Se eu não tivesse perdido a consciência naquele momento, meu Kamui poderia ter te despedaçado. Esse foi o meu erro. Akira finalmente entendeu. Então foi por isso que ele usou Kamui em mim.
Foi realmente uma infeliz coincidência. Ele sabia que Kakashi jamais o atacaria deliberadamente, mas ver o homem se culpar tão duramente ainda lhe parecia estranho. Akira exalou e se levantou. Bem, Kakashi-sensei, disse ele calmamente, você não precisa se desculpar. Foi um mal-entendido. Nada mais. Estou bem, então vamos seguir em frente. Kakashi ergueu o olhar, quase aliviado, e assentiu com a cabeça. Ambos se sentaram novamente. Tsunade cruzou os braços. Ótimo. Agora que o drama acabou, vamos continuar. Fugaku acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Então Jiraiya pigarreou. Akira, você despertou o Mangekyou Sharingan? Akira assentiu com a cabeça. Sim, eu já fiz. No instante em que aquelas palavras saíram de sua boca, ele sentiu. O chakra de Kakashi aumentou drasticamente por meio segundo. Quando Akira olhou para ele, Kakashi estava encarando o chão, a culpa praticamente escorrendo por todo o seu corpo. Akira piscou. Por que ele está agindo como se tivesse acabado de assassinar minha família? O sistema emitiu um som preguiçoso em sua cabeça. E anfitrião, Kakashi acredita que sua traição te traumatizou tão profundamente que você despertou o Mangekyou devido à dor emocional. Akira olhou fixamente para o vazio. Seriamente? O sistema foi elaborado. Considerando sua idade e a situação, é uma suposição razoável. A lógica é: Kakashi me atacou, choque emocional, Mangekyou despertou. Ele acha que lhe causou um estresse mental insuportável. Akira ficou sem palavras. Claro, é assim que o Mangekyou desperta para muitos Uchiha. Mas e no caso dele? Seu Sharingan era algo completamente diferente. A maioria dos Uchihas evolui seus olhos de 1 para 10 em dificuldade. O Sharingan de Akira começou em 9,99910. Bastou um empurrão microscópico. Ele também possuía toda a linhagem sanguínea de Indra, sua evolução era inevitável. Mas Akira permaneceu em silêncio sobre tudo isso. Ele simplesmente deixou o mal-entendido persistir. Porque, sinceramente, o que ele diria? Ah não, Kakashi, você não me traumatizou. Meus olhos evoluem como códigos de trapaça porque despertei minha linhagem ancestral e tenho medo da morte. Não, não. Akira apenas expirou, deixando o mal-entendido se dissipar em paz. E a reunião prosseguiu. Akira finalmente falou novamente, quebrando o breve silêncio da sala. E sim, despertei o poder de ambos os meus olhos, disse ele firmemente. Ambas as minhas habilidades do Mangekyou estão voltadas para o espaço-tempo. Meu olho esquerdo está mais alinhado com o espaço, e meu olho direito está mais alinhado com o tempo. Todos na sala ficaram tensos por um instante. As habilidades Mangekyou de manipulação do espaço-tempo eram extremamente raras, perigosamente raras. Mas quando Akira parou de falar, eles não insistiram para que ele desse detalhes. Tsunade, Jiraiya, Fugaku, Kakashi, nenhum deles perguntou nada mais sobre suas técnicas. E havia dois motivos muito simples. Primeiro, a explicação de Akira deixou claro que seus poderes eram de nível superior. O Mangekyou espaço-temporal não era algo que você pedia para ver casualmente. Segundo, nenhum deles quis falar sobre como acabaram horrivelmente feridos por causa de Akira. Foi constrangedor. Até mesmo os ninjas lendários tinham seu orgulho. Naquele momento, eles estavam totalmente focados em salvar Kakashi. Eles não tinham o luxo de formar defesas perfeitas, de calcular ou de preparar contramedidas. Eles simplesmente reagiram. E Akira, instável, emotivo, afogado em instinto e despertar, havia desencadeado tudo de uma vez. 26 ataques simultâneos. De um corpo de nível Kage. Com físico naturalmente sábio. Densidade de chakras aumentada. E a precisão do Mangekyou. Na história, apenas 2 pessoas foram capazes de enfrentar algo assim de frente. Uchiha Madara. Senju Hashirama. Mais alguém? Eles se esquivariam, correriam, se teletransportariam, ou morreriam. Ninguém no planeta conseguiria ficar de pé e aguentar 26 golpes de Akira, imbuídos do Mangekyou, naquele momento. Então, a única conclusão a que todos chegaram em silêncio foi uma coincidência. Uma coincidência terrível, infeliz e azarada. Akira não acrescentou mais nada, e ninguém mais pediu nada além disso. O silêncio na sala era pesado, mas estranhamente tranquilo. Como se todos tivessem concordado silenciosamente em enterrar esse evento em particular bem fundo. Tsunade finalmente pigarreou, quebrando a tensão que vinha se acumulando silenciosamente no escritório. Então, começou ela com a voz calma, mas grave, o tema da reunião de hoje é o que discutimos antes. Nagato concordou com nossa proposta, mas impôs condições. Todos na sala trocaram olhares Jiraiya, Fugaku, Kakashi, até mesmo Akira. A curiosidade brilhava em seus olhos, mas ninguém interrompeu. Tsunade prosseguiu. Primeiro, Nagato insiste em encontrar Danzou pessoalmente. Ele diz que não pode confiar nas palavras de uma grande nação sem confrontar a pessoa responsável por suas ações passadas. Fugaku estalou a língua. Jiraiya soltou um suspiro profundo, mas não disse nada. Segundo, ele só matará o Jinchuriki que deixar a vila. Sua voz tornou-se mais firme. Ele nos deu um prazo de 1 ano. Se algum Jinchuriki sair dos limites da Vila Ninja da Nuvem naquele ano, ele morrerá. Se eles se recusarem a sair da aldeia, então perdemos a nossa oportunidade. Imediatamente a sala escureceu e todos ficaram com expressões pesadas. Sem choque. Não é indignação. Apenas um reconhecimento. Porque todos eles compreendiam uma verdade. Um homem capaz de construir uma organização como Akatsuki 2 vezes, não era uma pessoa comum. Nagato sempre fora assustadoramente estratégico. Tsunade prosseguiu. Ele também nos deu um aviso.
Os Jinchuriki não são obrigados a aceitar missões ou viajar. Assim como Kushina e a avó de Mito permaneceram em Konoha durante a guerra. Portanto, se 2 Jinchuriki de repente deixarem a vila e morrerem, Konoha ficaria desconfiada. Akira sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Essa foi a armadilha do Nagato. Caso Konoha aceitasse o acordo, a responsabilidade de remover os Jinchuriki da Vila Ninja da Nuvem em segurança, sem número levantar suspeitas, recairia inteiramente sobre eles. E se o Jinchuriki se recusasse? E se o movimento parecesse suspeito? O Raikage interpretaria isso como uma provocação. E o quarto Raikage é infame por seu temperamento explosivo. Um homem que escolheria a guerra total mesmo que isso significasse ver sua própria aldeia reduzida a cinzas junto com o inimigo. O peso do estado de saúde de Nagato pairou sobre o escritório como uma nuvem de tempestade. Tsunade fechou os olhos por um instante. A isca está em nossas mãos. Se optarmos por aceitá-la, então escapar da suspeita, evitar represálias políticas e prevenir a guerra será nossa responsabilidade. Ninguém falou, porque todos sabiam. Um passo em falso, e a quarta grande guerra ninja começaria mais cedo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 92. Akira ergueu a mão lentamente. Talvez tenha um jeito de tirar pelo menos um Jinchuriki da vila. Todas as cabeças se voltaram para ele, Tsunade, Jiraiya, Fugaku, Kakashi. Curiosidade, esperança e um traço de incredulidade transpareceram em seus rostos. Akira prosseguiu calmamente. Já faz um bom tempo que venho pensando nesse plano. Um exame Chunin conjunto. Tsunade inclinou-se para frente. Você quer dizer o exame conjunto padrão entre Konoha e Kumo? Akira balançou a cabeça negativamente. Não. Se vamos fazer algo, vamos fazer em grande estilo. O maior exame Chunin de todo o mundo ninja. Todos piscaram. Akira explicou. Convidamos todas as aldeias escondidas, grandes, médias e pequenas. Um exame de escala mundial. E durante o evento, também organizamos uma conferência dos 5 Kages. Fugaku estreitou os olhos. Uma cúpula. Durante o exame, Akira assentiu com a cabeça. Sim, a reunião de Kage pode tratar de assuntos políticos, tratados de paz. Se conseguirmos assinar ao menos um pequeno tratado, podemos garantir mais 1 ou 2 anos de paz. Ao ouvirem essas palavras, os olhos de todos brilharam. Foi brilhante. Foi ousado. E era extremamente perigoso. O brilho em seus olhos se apagou tão rapidamente quanto surgiu, porque os riscos eram enormes. Jiraiya falou primeiro. Akira, se realizarmos um exame tão grande, todas as vilas grandes enviarão pelo menos um comandante Jounin para observar. Algumas podem até enviar seus Kage. Fugaku acrescentou com um tom sombrio. Seria como convidar tigres para nossa casa. Tsunade esfregou a testa. Depois temos a questão do dinheiro. Um exame de escala mundial custará uma fortuna. E para algo tão grande, precisamos da aprovação do Daimyo. Ele não concordará facilmente. Kakashi cruzou os braços. Mesmo que o Daimyo aprove, e se as outras aldeias recusarem? Se uma aldeia não comparecer, é uma vergonha para ela. Mas se 3 ou mais recusarem, isso se torna nossa humilhação. E isso, disse Fugaku, nos enfraquece politicamente. O silêncio se instalou na sala. Akira respirou fundo. Então, esses são os problemas. Se você puder me ajudar a resolver esses pontos, eu mesmo me encontrarei com o Daimyo e apresentarei o plano. Tsunade respondeu. A sala congelou novamente. Porque apesar dos perigos, era o único plano que tinha alguma chance de remover um Jinchuriki sem levantar suspeitas. A sala voltou a ficar em silêncio enquanto a discussão continuava. Fugaku expirou lentamente. E mesmo que consigamos eliminar os Jinchuriki durante o exame, se os Jinchuriki de Como forem emboscados e mortos no caminho de volta, toda a suspeita recairá sobre nós. Jiraiya acrescentou. Como gritará conspiração? Akira estalou a língua, irritado. Konoha só pode dizer uma coisa. Se vocês são tão fracos que não conseguem proteger seus próprios Jinchuriki fora da vila, então como ousam declarar guerra contra nós? Os outros olharam fixamente para ele. Ele não estava errado, mas a forma como Akira disse isso pareceu cruel. Ao ver todos hesitantes, Akira suspirou. Ótimo. Quanto aos fundos e à aprovação do Daimyo, tem uma solução. Todos se endireitaram imediatamente. Sempre que Akira dizia essas palavras, geralmente significava algo ultrajante e eficaz. Akira prosseguiu casualmente. Vou pedir ajuda ao Itachi. Ele pode simplesmente usar Koto Amatsukami no Daimyo. Silêncio. Silêncio absoluto. A mão de Tsunade congelou no ar. Jiraiya ficou boquiaberto. O livro de Kakashi escorregou de suas mãos. Até a pálpebra de Fugaku se contraiu. Essa foi a primeira vez que eles ouviram alguém dizer algo tão insano com tanta calma. Jiraiya finalmente encontrou sua voz, trêmula. Akira, você entende o que está dizendo. Se atacarmos ou manipularmos o Daimyo, os outros países se unirão e nos esmagarão. Perderíamos o apoio político, o apoio financeiro, até mesmo nossos nobres se voltariam contra nós. Akira deu uma risadinha discreta, quase divertido com o pânico de Jiraiya. Foi por isso que eu disse que Itachi deveria fazer isso. Koto Amatsukami não deixa rastros, exceto pelo Byakugan detectando uma leve flutuação de chakra. Contanto que nenhum Hyuga esteja presente, estamos bem. Todos o encaravam como se ele fosse louco. Akira ergueu uma sobrancelha. E além disso, por que vocês têm tanto medo do Daimyo? Se um Daimyo nos bloquear financeiramente, matem-no e coloquem um Daimyo melhor no trono. Um arrepio visível percorreu a sala.
Jiraiya e Kakashi tiveram o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Não é à toa que todos dizem que o clã Uchiha é perigoso. Esse garoto falava em substituir um daimyo como se estivesse falando em depenar uma galinha. Akira recostou-se casualmente. Se eu passei todos esses anos me fortalecendo apenas para obedecer a um fraco, então por que me dei ao trabalho de ficar forte em primeiro lugar? Silêncio absoluto. Tsunade massageou as têmporas. Jiraiya sussurrou, essa criança, às vezes me assusta. Mas o mais chocante foi, com essa ideia ousada, Akira resolveu sem esforço dois problemas enormes. Financiamento. Aprovação do daimyo. O impasse político desapareceu. E então veio a terceira edição. Convidar tigres para dentro de casa. Akira zombou. Que tigre? Você sabe quantos ninjas de nível Kage Konoha tem atualmente? Ele começou a contar nos dedos. Jiraiya-sama, Tsunade-sama, Kakashi-sensei, Patriarca Fugaku, Itachi Nei-sama, Might Guy. Meu, ele sorriu com orgulho. São 7. Adicione a formação Shikaku, Shouza e Noishi. Eles conseguem segurar um Kage. São 8. E Yuga Yashi também consegue resistir, mesmo que não consiga vencer. São 9. Seu tom era confiante, perigosamente confiante. E todos os 9 são ninjas de nível Kage de verdade. Então, por que deveríamos temer alguém? O quarto ficou completamente silencioso novamente. Então Akira acrescentou, como se estivesse mencionando algo trivial. E se isso ainda não for suficiente, podemos convidar outro guerreiro de nível Kage. Jiraiya piscou. Quem? Akira sorriu. Seu amigo Orochimaru. O coração de Jiraiya palpitava. Por um instante ele pareceu feliz e então a realidade o atingiu e a tristeza o invadiu. Ele balançou a cabeça negativamente. Orochimaru jamais retornaria a Konoha. E mesmo que ele o fizesse, não posso acolher um traidor. Akira acenou com a mão. A solução é ainda mais simples. Todos instintivamente ficaram tensos. Akira sorriu inocentemente. Deixe Itachi usar o Koto Amatsukami e reescrever o testamento de Orochimaru. Faça com que ele seja leal a Konoha. Um arrepio percorreu a espinha de cada pessoa presente. Akira disse isso como se estivesse discutindo aritmética simples. Como se reescrever a identidade de um ser humano fosse tão fácil quanto dizer 1 mais 1 igual 2. Tsunade não queria que o assunto do controle mental de Orochimaru se prolongasse. Sua sobrancelha já estava se contraindo. Então ela pigarreou alto e disse, muito bem, chega disso. Podemos realizar um exame Chunin conjunto. A questão é, quando? Não podemos fazer muito cedo nem muito tarde. Outras nações precisam de tempo para se preparar. Todos assentiram com a cabeça. Após 15 minutos de intenso debate, vozes se elevando, papéis espalhados, Fugaku quase virando uma mesa. Eles finalmente chegaram a uma conclusão. O período mais seguro era de 7 meses a 1 ano. Akira acenou com a mão de forma decisiva. Vamos fazer isso em 1 ano. Isso nos dá tempo para preparar tudo adequadamente, e as outras nações também ganham 1 ano inteiro. Com isso evitamos a guerra por pelo menos 1 ano. Todos concordaram. E então Akira acrescentou com a maior seriedade. E o ponto principal, dinheiro. Ele recostou-se com orgulho. Desta vez, o exame Chunin será o maior festival que Konoha já viu. Nada de entrada gratuita. Construiremos novas lojas, hotéis, arenas, expandiremos a vila. Konoha ficará rica novamente. Todo o dinheiro que gastarmos, recuperaremos em dobro. O ambiente ficou pensativo. E então Tsunade falou, ótimo. Daqui a 1 ano, enviaremos delegações a todas as aldeias ninja. Grandes ou pequenas, todos estão convidados. Ela se virou para Fugaku. Patriarca Fugaku, você cuidará da questão do daimyo e de todos os cálculos financeiros. Os olhos de Fugaku ficaram ligeiramente vermelhos. Finalmente, pela primeira vez em décadas, o clã Uchiha tinha poder real de decisão. Ele lançou um olhar para Akira, que assentiu casualmente como se aprovasse seu projeto pessoal. Fugaku endireitou-se orgulhoso. Akira, por outro lado, depois de pensar por alguns instantes, disse, Okage-sama, por que não reconstruímos Konoha inteiramente? Todos ficaram paralisados. Reconstruir Konoha? Jiraiya piscou. Por quê? A vila está bem. Outros murmuraram em concordância. Reconstruir uma aldeia inteira era uma loucura. Custaria muito caro. Demoraria muito e os benefícios pareciam incertos. Akira balançou a cabeça negativamente. Já se passaram 60 anos desde a fundação de Konoha. A vila ainda tem o mesmo tamanho. A tecnologia mudou, podemos criar uma Konoha moderna. Todos ouviram atentamente. E quanto ao dinheiro, continuou Akira com um sorriso irônico, temos a aprovação do daimyo. Cortesia de Itachi. Todos estremeceram novamente. Akira falava casualmente, como quem conversa sobre compras no supermercado. E além disso, ouvi do Cronarca que durante a fundação de Konoha, um dos inimigos cobriu Konoha com selos explosivos escondidos. O nome dele é Geno. Geno tinha a missão de destruir Konoha por dentro. Ele se disfarçou de carpinteiro para evitar suspeitas enquanto plantava sistematicamente as etiquetas explosivas por toda a vila ao longo de um longo período. O que? Todos ficaram boquiabertos. Tsunade quase caiu da cadeira. Akira prosseguiu. Com essa desculpa, podemos pedir fundos aos clãs. Vender terras. Expandir Konoha. Melhorar a barreira. Substituir todos os sistemas antigos. Aprimorar as defesas. Dar missões suficientes aos ninjas para o ano todo. Até mesmo distribuir novos equipamentos para os ninjas. Ele levantou um dedo. 10 meses devem ser suficientes. Destruam tudo e reconstruam do zero. Silêncio.
E então, a emoção. Se isso desse certo, se tornaria um evento lendário, registrado na história. A reputação deles dispararia. A força de Konoha aumentaria. Tudo se encaixou perfeitamente. Tsunade bateu palmas 2 vezes. Um agente da Anbu apareceu instantaneamente. Convoquem todos os líderes de clã, ordenou ela. Reunião em 7 dias. Gabinete do Hokage. Os Anbu desapareceram. Enquanto isso, Akira se espreguiçou preguiçosamente. Reservem o melhor terreno para mim. Não vou participar de nenhuma reunião sobre essa bobagem. E antes que alguém pudesse protestar, ele saiu pela porta. Kakashi e Fugaku trocaram olhares, sabiam que era melhor não discutir com ele. Tsunade e Jiraiya suspiraram, mas não o impediram. E nenhum dos líderes do clã ousaria ofendê-lo por causa de um pedaço de terra. Akira caminhava alegremente em direção ao hospital. Ele não estava se esquivando da responsabilidade, simplesmente tinha algo mais para fazer. Visite Naruto, Sasuke e Sakura. Ele ouvirá os rumores durante a viagem. Suas expressões na sala de reuniões confirmaram isso. Sim, todos ficaram feridos no ataque dele. Tsunade os curou, mas eles precisavam de mais meio mês para se recuperarem completamente. Akira sentiu uma pontada de culpa. Então, ele decidiu apresentar um pedido de desculpas formal. E assim, ele entrou no hospital com um profundo suspiro. Capítulo 93. 11 meses depois. Já haviam se passado 11 meses desde que Akira se formou na Academia Ninja, e nesse curto período Konoha havia mudado rapidamente. A mudança mais óbvia foi o seu tamanho. Konoha havia se expandido para mais do que o dobro de sua área original. Muitas coisas cresceram junto com ela. A própria Academia Ninja havia sido expandida, e 3 academias adicionais haviam sido estabelecidas. Estas, porém, não eram academias ninja. Elas foram construídas para pessoas que não possuíam chakra. Então, o que essas novas academias ensinariam? Seu currículo focava em ciências, matemática, política, economia e muitas outras disciplinas civis. Quanto à ideia por trás delas, bem, veio de Akira. Ele se inspirou durante a reconstrução de Konoha, quando percebeu que a maioria dos trabalhadores não eram ninjas e vieram da Nação do Fogo. Konoha dependia muito deles para a construção, arquitetura e áreas afins. Então Akira propôs o conceito a Tsunade, que então discutiu com os outros líderes de clã e anciãos. A decisão foi unânime a favor da criação de 3 academias civis. Essas academias ensinariam todas as matérias não relacionadas a ninjas, além de oferecer uma aula extracurricular opcional de academia ninja para alunos interessados. Akira ficou satisfeito com essa novidade e a apoiou integralmente. Outra grande mudança foi a reestruturação completa de Konoha. Com o escritório do Hokage como centro, todo o layout da vila foi redesenhado. Graças à força combinada e à capacidade financeira de Akira, Fugaku e Itachi, o clã Uchiha expandiu-se significativamente e obteve a maior parte dos novos distritos. Quanto à questão de outros clãs estarem descontentes com isso, bem, esta não era mais a era do terceiro Hokage. O clã Uchiha era agora o mais forte de Konoha, e ninguém apresentou objeções. Depois disso vieram as novas infraestruturas e, em seguida, os avanços tecnológicos. Konoha começou a integrar tecnologia avançada na aldeia. Isso se deveu em grande parte à ajuda de Akira em restaurar a princesa do País da Neve ao seu trono. Como resultado, Konoha e o País da Neve formaram uma aliança. O País da Neve recebeu o ninjutsu e o apoio financeiro de Konoha, enquanto Konoha recebeu trabalhadores e tecnologia. Agora Konoha havia se tornado uma mistura de tradição e tecnologia. Muitos edifícios novos surgiram por toda a vila, simbolizando uma nova era. Akira vagava por Konoha, pensando consigo mesmo. Como é que tantos cassinos estão abrindo aqui? Não, preciso discutir isso com o patriarca Fugaku. Nós também deveríamos investir nesses cassinos. Se Tsunade for a um deles, com certeza se tornará mundialmente famoso por gerar muito dinheiro. Nós também podemos ganhar uma parte. Com esse pensamento, Akira se virou em direção à propriedade do clã Uchiha, mas um capitão da Anbu apareceu diante dele. Akira-sama, o Hokage-sama convocou uma reunião. Akira fez uma pausa por um momento e depois assentiu. Certo, eu vou. Ele mudou de direção e seguiu em direção ao escritório do Hokage. Edifício Hokage. Sala de reuniões. Ao entrar na sala de reuniões, ele a encontrou já lotada. Todos os líderes de clã de Konoha estavam presentes, juntamente com um ancião. Akira também viu Itachi e Fugaku lá. Ele acenou para eles e encontrou seu lugar. Os outros líderes de clã e juniores o cumprimentaram educadamente. A reputação de Akira em Konoha havia crescido consideravelmente. Suas missões na Terra da Neve e na Terra das Ondas, onde derrotou ninjas de elite e até mesmo o governante tirano do País da Neve, lhe renderam grande reconhecimento. Nos meses que se seguiram, ele continuou a ter um desempenho brilhante e tornou-se um Jounin aos 11 anos, assim como Kakashi. Quanto a Naruto, Sakura e Sasuke, eles optaram por esperar e participar dos próximos exames Chunin em vez de serem promovidos antecipadamente. Assim que Akira se sentou, a porta se abriu novamente e Tsunade entrou na sala, ocupando seu lugar principal ao lado de Jiraiya. Tsunade pigarreou. Bem, como todos sabem, o exame Chunin conjunto será realizado daqui a um mês. Esta reunião é sobre esse exame. Todos se endireitaram. Este evento era extremamente importante para Konoha, uma oportunidade de ganhar reputação e reconhecimento em todo o mundo ninja. Então, continuou Tsunade, alguém tem alguma sugestão em relação ao exame Chunin? Hyuga Yashi foi o primeiro a se pronunciar.
Tsunade-san, que tal fazermos do jeito de sempre? Primeiro uma prova escrita, depois a Floresta da Morte e por fim, o torneio para escolher o campeão. Muitos assentiram com a cabeça em concordância, mas alguns franziram a testa. O formato tradicional era previsível demais e havia se tornado entediante. Então Akira levantou a mão. Que tal mudarmos isso? O silêncio tomou conta da sala imediatamente. Ninguém menosprezava Akira, apesar de sua pouca idade. Todos ali sabiam que ele havia despertado o Mangekyou Sharingan e que certa vez enfrentará sozinho os lendários Sannin, Kakashi e o patriarca Fugaku em um combate. Ninguém ousava subestimá-lo. Akira prosseguiu calmamente. Vamos mudar algumas coisas. Primeiro, para a prova escrita, faremos um teste de ilusão. Depois disso, a reunião durou 3 longas horas antes de Tsunade finalmente a encerrar. Então vamos prosseguir com tudo conforme combinado, disse ela. Agora, quanto a quem liderará todo o exame Chunin conjunto, decidiremos isso por votação. 1 a 1, os líderes de clã e oficiais votaram. Muitos votaram em Jiraiya, muitos em Kakashi, muitos em Akira e muitos em Itachi. Quando o membro da Anbu começou a contar os votos, Jiraiya se pronunciou de repente. Bem, eu não vou liderar isso, disse ele, acenando com a mão em sinal de desdém. É hora de vocês, ninjas mais jovens, ganharem mais experiência. Eu vou ficar de fora. Após a decisão de Jiraiya, Itachi e Kakashi também desistiram, um após o outro. Com a saída deles, os votos restantes colocaram Akira firmemente na liderança. Assim, Akira tornou-se o líder oficial de todo o evento conjunto do exame Chunin. Tsunade assentiu e anunciou, como a ideia do exame Chunin conjunto partiu de Akira Uchiha, e ele também recebeu o maior número de votos na reunião de hoje, ele será o responsável por conduzir todo o exame. Espero que todos os líderes de clã e chefes de departamento cooperem plenamente com ele. Todos expressaram seu apoio e concordância. E assim, sem mais nem menos, a reunião chegou ao fim. Capítulo 94. Um mês depois. Hoje foi o primeiro dia do exame Chunin e a primeira rodada, e toda Konoha estava em polvorosa. O motivo era simples. Grandes telas de televisão foram instaladas nos distritos mais populares, permitindo que os civis assistissem ao exame Chunin ao vivo. Pela primeira vez, muitos moradores da vila sentiram que realmente faziam parte de algo geralmente reservado aos ninjas. Só isso já gerou grande expectativa em toda a vila. Telas também foram instaladas nas vilas onde os ninjas visitantes estavam hospedados. Os professores Jounin, guardas e funcionários também podiam assistir ao exame em tempo real. Muitos elogiaram Konoha por essa iniciativa, e a vila ganhou uma onda de reputação positiva. Auditório Konoha. Este enorme salão fora construído com fundos fornecidos por Akira, dinheiro obtido de Gato e do clã Uchiha. A vila também havia investido nele. Como a ideia partiu de Akira, toda a arquitetura seguiu seu projeto. O auditório lembrava um estádio, exceto por ser fechado em vez de a céu aberto. Havia um grande palco na frente, e as arquibancadas se elevavam em uma formação semelhante a uma montanha, começando a alguns metros de distância. 8 telões enormes foram instalados no interior, de modo que até mesmo a pessoa sentada no último andar conseguia ver claramente. Inúmeras caixas de som também alinhavam o salão. O próprio Akira certa vez entrou no auditório vazio e realizou um concerto de 3 horas sozinho, por isso havia desenvolvido um grande carinho pelo lugar. O primeiro exame do exame Chunin seria realizado aqui. Agora, o auditório estava completamente lotado. Os assentos estavam ocupados e as pessoas conversavam animadamente sobre as mudanças que haviam ocorrido em Konoha ao longo do último ano. Para os participantes do exame, este foi o maior exame Chunin já realizado, com quase 1000 candidatos. O ruído combinado de milhares de vozes preencheu o salão com uma vibração avassaladora de expectativa. Entre os participantes estavam muitos futuros prodígios mundiais, Naruto e sua equipe, Gaara e seus irmãos, e a Jinchuriki de 2 caudas e o Jito, da Vila Oculta da Nuvem, agora com 16 anos. Muitos outros talentos também estavam presentes. Enquanto as pessoas se perguntavam quando começaria o primeiro exame, os alto-falantes repentinamente ecoaram com o som de passos. Todo o auditório ficou em silêncio. Todos sabiam que o examinador da primeira rodada estava chegando e estavam ansiosos para ver quem seria. Finalmente Akira entrou no auditório. No instante em que ele pisou no centro do palco, todas as luzes do salão mudaram. Todos os holofotes se concentraram nele, enquanto todas as outras luzes direcionadas à plateia diminuíram gradualmente. Era como se Akira fosse a única estrela em todo o auditório. Akira estava de pé, confiante, com seu sorriso sempre belo brilhando sob as luzes. Ele falou: "Olá pessoal, meu nome é Akira Uchiha, do clã Uchiha, o chefe do comitê organizador deste exame Chunin conjunto. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Consigo sentir a animação neste salão e sei que cada participante se preparou e aguardou ansiosamente por este momento. O exame Chunin não é apenas uma prova, é um evento que une nossas aldeias, e fico feliz em ver tanto entusiasmo da parte de todos vocês. O exame Chunin de hoje reúne não apenas as 5 grandes vilas ninja, mas também muitas vilas ninja menores. A participação de todos vocês é uma verdadeira honra para Konoha. Este exame é mais do que uma competição. É uma oportunidade para demonstrar seu crescimento, sua disciplina, seu trabalho em equipe e seu espírito. Independentemente do resultado, espero que cada um de vocês compita com respeito e espírito ninja. Vencer é importante, mas o caráter é igualmente importante.
Agora em relação ao cronograma. Uma rodada será realizada hoje. Uma rodada será realizada amanhã. Uma rodada ocorrerá daqui a 7 dias. E por fim, a última rodada será realizada um mês depois. Cada rodada testará um aspecto diferente de suas habilidades, foco mental, força física, estratégia e cooperação. Dê o seu melhor, não apenas pela sua aldeia, mas por vocês mesmos. Obrigado a todos por terem vindo e desejo a todos os participantes muita sorte. Enquanto Akira continuava seu discurso, seus olhos mudavam rapidamente, primeiro um Tomoe, depois 2, depois 3, e finalmente se transformaram em seu Mangekyou Sharingan. No entanto, nada disso era visível para a plateia, pois ele havia sobreposto uma ilusão de ótica aos olhos, ocultando completamente a transformação. Quanto às flutuações de chakra, Akira as mantinha sob controle rígido a poucos metros de seu corpo, impedindo que qualquer outra pessoa a sentisse. Então, com o poder de seu Mangekyou Sharingan, Akira lançou um genjutsu sobre todos os participantes. Todos eles foram pegos de surpresa, alguns o encaravam diretamente, outros o observavam através das telas gigantes. De qualquer forma, todos caíram na ilusão instantaneamente. Após Akira terminar de dizer tudo o que queria, ele deu ao público mais um sorriso confiante. Então, sem qualquer pausa dramática ou movimento extra, ele simplesmente se virou e saiu do palco do auditório. Shinji, ponto de vista do candidato à Vila Oculta da Grama. Shinji estava empolgado para o exame Chunin conjunto. Depois de viajar da Vila Oculta da Grama, ele estava ansioso pela primeira rodada mais do que qualquer outra pessoa. Ele esperou pacientemente pela chegada do examinador, mas passaram-se 10 minutos. E ninguém apareceu. Shinji franziu a testa e perguntou ao seu companheiro de equipe Takemaru em voz baixa: por que o professor não vem para a primeira rodada? Aquele cara, Akira, não disse que a primeira rodada seria hoje? Ao ouvir o sussurro de Shinji, seu companheiro de equipe respondeu em um tom ainda mais baixo: você realmente não entende? A primeira rodada já começou. Talvez o exame seja um teste de perseverança. Todos aqueles que conseguirem perseverar até o fim passarão. Assim como no livro que Jiraiya-sama escreveu, ele disse que a principal qualidade de um ninja é a perseverança. Talvez seja isso. Shinji refletiu sobre isso. Na verdade, fazia sentido. Então ele também começou a esperar calmamente. Passou-se meia hora. Nenhum examinador apareceu. A maioria dos candidatos ao seu redor também estava sentada em silêncio, sem questionar nada. Vendo isso, Shinji ficou ainda mais convencido. Aquilo devia ser um teste de perseverança. Passou-se uma hora. Shinji fechou os olhos e esperou pacientemente, pensando que o exame certamente terminaria em breve. Passaram-se 3 horas. Shinji estava ficando irritado. Ele abriu os olhos para reclamar com seu companheiro de equipe, mas seu companheiro de equipe havia ido embora. O assento ao lado dele estava vazio. Shinji nem sequer sabia quando Takemaru tinha ido embora. Não sentirá nem ouvirá nada. Só agora se deu conta de que seu companheiro de equipe devia ter desistido e ido embora porque não aguentava mais. Olhando em volta, Shinji percebeu que mais da metade dos candidatos já havia ido embora. Estranhamente, isso aumentou sua confiança. Ele pensou: esta é realmente a primeira rodada. Eles estão reduzindo o número de candidatos. Portanto, o exame terminará em breve. Passaram-se 6 horas. Shinji estava ficando à beira da loucura de tanta frustração. De repente, uma voz ecoou pelo salão. A voz de Akira Uchiha. Mas não foi o anúncio que Shinji esperava. Um estalo seco ecoou. O mundo ao seu redor se estilhaçou, como vidro quebrado, e se dissolveu em pedaços. Quando Shinji voltou a si, estava sentado no auditório de verdade. Estava completamente lotado novamente. As pessoas que tinham saído estavam de volta aos seus lugares originais, e mais da metade dos candidatos pareciam exatamente como ele, chocados, confusos e com os olhos arregalados. A outra metade, aqueles que tinham ido embora, olhavam para ele e para os outros com expressões de escárnio. Ao ver aqueles olhares, Shinji sentiu-se profundamente envergonhado. Mas Akira continuou falando calmamente. Olá a todos. Nos encontramos novamente. A primeira rodada do nosso exame Chunin foi concluída. Um total de 734 candidatos não conseguiu se libertar da ilusão dentro do tempo estipulado. Ele fez uma pausa, deixando o número ser assimilado. Quanto ao conteúdo desta prova, durante meu discurso anterior, lancei uma pequena ilusão em todos vocês. Enquanto falava, os olhos de Akira mudaram visivelmente, um Tomoe, 2 Tomoe, 3 Tomoe e em seguida, o Mangekyou Sharingan. Desta vez, ele não escondeu. Como é que todos vocês foram envolvidos nisso? Isso foi simplesmente um leve aprimoramento do meu Mangekyou Sharingan. Não se preocupe, era um genjutsu inofensivo. Isso te colocou em um salão idêntico a este. Tudo o que você tinha que fazer era escapar disso em 6 horas. Ele olhou de relance para os grandes telões. Lamento dizer que muitos de vocês falharam, mas desejo-lhe boa sorte no seu próximo exame Chunin. Então Akira sorriu. Parabéns a todos que conseguiram quebrar o recorde rapidamente, sendo o mais rápido filho do 4º Kazekage, Gaara da Areia. Ele se endireitou. Nos encontraremos novamente amanhã no campo de treinamento número 1. Obrigado pela sua participação. E com isso, Akira saiu do palco. Capítulo 95. Ponto de vista de Sasuke. Sasuke prendeu a respiração no instante em que viu aquilo, o Mangekyou Sharingan de Akira. Por um segundo, ele pensou que seus olhos o estavam enganando. Não, não eram. Esse padrão é inegável. Absoluto. Impossível.
Akira Uchiha, 11 anos de idade. E ele havia despertado o Mangekyou. A mente de Sasuke dava voltas. Ele sabia que Akira possuía o Sharingan de 3 Tomoe. Todos no clã sussurravam sobre isso. Mas até mesmo Nissan despertou o Mangekyou por volta dos 12 ou 13 anos. Como Akira já está lá? Um calor intenso explodiu no peito de Sasuke. Não era raiva. Não era ciúme. Algo pior. Uma dolorosa e sufocante sensação de inferioridade. Desde o início, Sasuke nunca havia conseguido derrotar Akira. Mas ele sempre acreditou firmemente que Akira estava ao seu alcance. Um pico distante, mas visível. Algo que ele pudesse escalar. Mas agora Akira estava muito além daquele pico, em um reino que Sasuke mal sonhara em alcançar. Akira não era mais apenas um rival. Ele havia superado até mesmo o marco que Sasuke venerara por toda a vida. Itachi. As luzes do auditório diminuíram novamente, Akira saiu do palco e o silêncio tomou conta do salão. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Sasuke ainda encarava a porta por onde Akira havia saído quando, de repente, viu algo. Gaara havia desaparecido. Diretamente do seu assento. Sem pulso de chakra. Sem som. Sem oscilação. Não era um jutsu. Só havia uma possibilidade. Genjutsu. Sasuke cerrou o punho, fez o selo de mão e gritou mentalmente. Ilusão, dispare. Um estrondo alto e crepitante explodiu ao seu redor. Como vidro se estilhaçando. Como um espelho quebrando. O mundo se despedaçou e desapareceu. E Sasuke abriu os olhos no verdadeiro auditório. Ele estava livre. Mas não houve triunfo. Nenhuma satisfação. Sem orgulho. Ele descobriu que era o terceiro a escapar. O primeiro foi alguém das areias ocultas. O segundo era alguém da nuvem oculta. Sasuke rangeu os dentes. Chamo o clã Uchiha de o ápice das ilusões. E ainda assim outros ruíram antes de mim? Eu não consegui escapar por habilidade, só escapei porque vi Gaara desaparecer. Se ele não tivesse se libertado primeiro, eu também não teria conseguido. A queimação em seu peito transformou-se em um incêndio descontrolado. Ele sempre acreditou que, além de Akira, era o melhor entre seus pares. Mas hoje aconteceu algo horrível. Ele nem chegou perto. Seu coração batia tão forte que ele sentiu sua visão embaçar. E então, seus olhos se desviaram. Um Tomoe girou descontroladamente, distorcido, dividir, e formou o Sharingan de 2 Tomoe. Sasuke exalou com a voz trêmula. Não com alegria. Não em alívio. Mas em desespero. Porque em algum lugar do seu coração, ele agora sabia. Se ele não evoluísse, Akira o deixaria para trás para sempre. Ponto de vista de Gaara. Gaara permaneceu sentado em silêncio, com uma expressão calma, quase sem piscar enquanto ouvia o discurso de Akira Uchiha do centro do auditório. A voz de Shukaku ressoou subitamente dentro dele como um rugido em uma tempestade no deserto. Ei, pirralho, esses olhos são perigosos. Uma pausa, uma leve irritação. Mangekyou Sharingan. Aquele garoto despertou o Mangekyou. Gaara não reagiu. Ele sequer desviou o olhar. Ele ignorou a fera. Ele simplesmente continuou observando Akira falar, firme, imóvel, alerta, aguardando o término do discurso. Akira saiu. As luzes voltaram a acender e o salão ficou em silêncio. E então, a voz de Shukaku o atingiu novamente, desta vez mais aguda e urgente. Acorda, seu idiota que adora areia. Gaara piscou. É uma ilusão. No instante em que ouviu a palavra, Gaara se moveu. Ele não gritou, não entrou em pânico. Ele simplesmente concentrou seu chakra, inundando por todos os caminhos, cada minúsculo canal em seu corpo. Uma corrente repentina e avassaladora, como um vento do deserto rasgando as dunas. E o mundo ao seu redor se despedaçou. Não em voz alta. Apenas uma fratura silenciosa e seca. Como uma pedra antiga rachando com o calor. E a ilusão se desfez. Gaara abriu os olhos no auditório de verdade. Todos ao seu redor, centenas de ninjas de todas as aldeias, ainda estavam presos. Imóvel. Respire devagar. Capturado. Gaara estava sentado sozinho entre eles, acordado. Ele não sorriu. Ele não sentia orgulho. Isso não foi um triunfo. Esta foi uma avaliação. O ilusionista. O garoto Uchiha, ainda mais jovem que ele, era alguém que Shukaku temia. E isso significava alguma coisa. Colocar mais de 1000 humanos em uma única ilusão. Nem mesmo aquele velho Rasa conseguiu fazer isso, murmurou Shukaku, inquieto. Gaara não disse nada. Ele simplesmente expirou, um suspiro silencioso, sem alívio nem tensão. Apenas um reconhecimento. Ele juntou as mãos no colo e esperou com calma e paciência pelo momento em que lhe permitiriam sair daquele salão. Porque uma coisa era certa. Este exame não foi fácil. E Akira Uchiha era uma ameaça diferente de tudo que ele já havia enfrentado. Após Akira sair do auditório, ele esperou do lado de fora por Naruto, Sasuke e os outros. Passaram-se mais alguns minutos e finalmente eles apareceram. Naruto parecia deprimido, com os ombros caídos. Ele havia quebrado a ilusão depois de Sasuke. Sasuke, por outro lado, saiu calmamente, como se ele não tivesse acabado de estar fervendo de frustração ou quase forçado seu Sharingan a evoluir. Seu rosto estava inexpressivo, mas Akira conseguia lê-lo claramente. Akira conhecia o orgulho de Sasuke melhor do que ninguém. E foi exatamente por isso que ele mostrou seu Mangekyou Sharingan durante a revelação? Porque ele sabia que Sasuke perceberia e reagiria. Quanto a Shukaku e Matatabi, Akira tinha certeza de que, com seus sentidos de besta com cauda, eles provavelmente também sentiram seu Mangekyou. Mas os outros não sabiam de nada.
Ao ver a expressão rígida de Sasuke, Akira soube que havia conseguido. Ele deu um passo à frente e disse casualmente: "Parabéns por despertar seu Sharingan de 2 Tomoe, Sasuke." Ao ouvir que Sasuke havia aprimorado ainda mais seu Sharingan, Naruto sentiu-se ao mesmo tempo feliz e profundamente frustrado. Sasuke não lhe dissera nada, mas Akira pressentira tudo imediatamente. Ainda assim, todos parabenizaram Sasuke. Sasuke, fiel a si mesmo, apenas acenou com a cabeça uma vez, não disse nada e começou a se afastar com Akira. Quando os dois estavam prestes a sair, uma voz gritou: "Akira, você quer visitar o Jardim de Flores? Aquele novo que fica aqui perto?" Era Yamanaka Ino. Akira olhou para Sasuke, depois para Ino, e então sorriu gentilmente. "Bem, claro, vamos lá." Sasuke apenas acenou com a cabeça uma vez e se virou. Em seus pensamentos, ele zombou: "Se quiser, pode perder tempo com mulheres. Eu vou te superar." Ao pensar nisso, ele sentiu uma estranha satisfação e motivação. Ele dirigiu-se diretamente para a propriedade do clã Uchiha, determinado a treinar ainda mais. Enquanto isso, Akira passeava pela vila com Ino. Eles visitaram o Jardim de Flores, comeram lanches em barracas de rua e passearam sem pressa. Em certo momento, Akira perguntou: "Ei, Ino, quanto tempo você levou para quebrar a ilusão?" Ino fez uma expressão pensativa. Talvez 10 minutos?" Akira ergueu uma sobrancelha. "Como você descobriu isso?" Ino sorriu orgulhosamente. "Bem, eu senti uma estranha sensação de formigamento logo depois que você saiu do corredor. Então tentei usar minha técnica de leitura da mente em outras pessoas, mas não funcionou. Então eu soube que devia ser uma ilusão. Depois disso, simplesmente surtei." Akira sorriu com isso. Eles caminharam juntos por mais algumas horas, conversando e rindo, e finalmente Akira deixou em casa. Só então ele retornou para sua própria casa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.